Oi, 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 bom dia, bom dia, bom dia! Tudo bem com vocês? Estamos aqui, hoje é dia 6 de janeiro de 2025, hein? Já! Pensa! Parece que foi ontem que foi Natal, logo depois Ano Novo, e agora já é dia 6 de janeiro, segunda-feira, amém? E nós estamos no desafio de Esther, e hoje vamos ler o capítulo 6 de Esther. Mas, como ontem nós chegamos na metade do livro, nós já lemos o capítulo 5, eu quero fazer um breve resuminho para vocês entenderem o que está acontecendo. Amém? Por favor, me siga nas redes sociais, curte, comenta, compartilha. Tipo, compartilha mesmo, sabe? Com todo mundo que vai acrescentar esse conteúdo. Eu tenho certeza. E Deus abençoe você, sua casa e sua família. Esther, no Esther capítulo 1, a gente vê o rei dando um jantar, né? Ele mostra lá por 6 meses todo o seu reino para convidados importantíssimos e ele dá um jantar. E ele manda chamar a rainha Vasti, depois que ele já estava alegre com a bebida. E a rainha Vasti não quis ir. Nisso, o rei ficou muito bravo, porque ela desobedeceu uma ordem direta do rei e chamou seus conselheiros para ver o que ele ia fazer com a rainha Vasti. E aí nós vimos que a rainha Vasti foi tirada a coroa dela. Tem pessoas que podem falar, ah, nossa, mas foi muito radical. Então, mas naquela época era radical. Por que eles falaram sobre tirar ela da posição de rainha? Porque ela era uma influência. Lembra? Quanto mais você é uma influência para as pessoas, mais você é cobrado. Então, ela foi tirada da posição de rainha. E aí, depois que passou um tempo, o rei lembrou disso e ele falou, e agora? O que eu vou fazer? E aí foi falado para ele, não, vamos fazer um concurso com belas jovens virgens e a que você mais se agradar, você a torna rainha. E foi isso que ele fez. E a Esther foi levada, né, a Hadassah, né, também chamada de Esther, foi levada para o tratamento de beleza de 1 ano antes de se apresentar ao rei. E ela, quando foi se apresentar ao rei, fez tudo o que o responsável do harém lhe falou para fazer, e ela foi escolhida pelo rei para se tornar rainha. E ela se tornou rainha, o rei deu um jantar em comemoração, distribuiu presentes e foi tudo muito lindo. Aí chegou o momento que o rei colocou Amã, um dos seus oficiais, como o principal, acima de todos, honrou ele acima de todos, e todos deveriam se curvar a Amã. Ele gostava que todo mundo se curvasse a ele. E Mardoqueu, que era tio da Hadassah, de Esther, não se curvava, porque judeus só se curvam ao único Deus, ao único rei dos reis e senhor dos senhores, né? Ao nosso Deus. E Amã, que era descendente lá de uma linhagem já contra os judeus, ele bolou um plano para literalmente matar todos os judeus, né? E falou pro rei, fez um discurso convincente pro rei, falando que o povo não obedecia ao rei. E o rei falou, bom, se ele não me obedece, então pode fazer o que você quiser. Quando Mardoqueu, né, e todas as cidades ficaram sabendo disso, houve pranto, choro, lamento entre os judeus. E nós lemos ontem que Mardoqueu falou com Esther, falou assim, fala com o rei, pede em favor do seu povo. Esther falou assim, mas faz mais de 30 dias que eu não sou chamada à presença do rei, e todo mundo sabe que quem não aparece na presença do rei e o rei não estende o cetro de ouro, morre, né? A pessoa vai morrer. E aí, eu posso morrer? Aí, Mardoqueu fala, né, uma das frases mais conhecidas do livro de Esther,
Não pense pelo fato, né? Isso capítulo 5, verso 13. Não pense que pelo fato de estar no palácio real, você será a única entre os judeus que escapará. Pois se você ficar calada nessa hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e a família de seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você não chegou à posição de rainha? Que você chegou à posição de rainha? E aí Esther fala para todo mundo jejuar 3 dias e 3 noites. E esse jejum, eu acho que é um dos mais fortes que nós vemos na Bíblia, que é jejum de tudo, até mesmo de água, tá? Ela fala para não comer e não beber nada durante 3 dias e 3 noites. Então esse é um jejum radical. E aí ela fala que depois ela iria falar com o rei, se ela tivesse que morrer, ela ia morrer. Mas que depois do jejum, e pediu para todo o reino, né, que todo mundo que ele conhecesse, que era judeu, fazer esse jejum, ela iria falar com o rei. E hoje nós vamos pro capítulo 6. E ela falou com o rei, desculpa, gente. Aí ontem no capítulo 5, ela falou com o rei, e ela foi até o rei, né, depois dos 3 dias de jejum, e o rei estendeu o cetro para ela, e ela convidou o rei Amã para jantar. Ela não falou nada ainda. Ela simplesmente, olha a sabedoria de Esther, convidou o rei e Amã para jantar. E agora, capítulo 6 do livro de Esther. Amã é obrigado a honrar Mardoqueu. Vamos ler, que interessante isso. A verdade, no capítulo 5, que nós lemos ontem, nós vimos que no final Amã encontra Mardoqueu de novo e fica irado, ele tem muita raiva de Mardoqueu, porque Mardoqueu não se prostra diante dele. E aí ele vai conversar com algumas pessoas e com a sua esposa e fala, nossa, a rainha Esther me chamou hoje para jantar no Palácio Real, somente eu e o rei. E ele se gaba de tudo que ele tem, de todos os filhos que ele tem. E ele fala, mas eu não tô contente ainda, porque o único homem, Mardoqueu, que é judeu, ele não se prostra diante de mim. E o que eles sugeriram? Constrói uma... convidou, tá? Então Zé e sua mulher e todos os seus convidados, amigos, lhe sugeriram, mande fazer uma forca. Isso tá no 14, tá? 5:14. Mande fazer uma forca de mais de 20 metros de altura e logo pela manhã peça ao rei que Mardoqueu seja enforcado nela. Assim você poderá acompanhar o rei ao jantar de Esther e alegrar-se. E a sugestão agradou Amã e ele mandou fazer a forca. Olha só, que terrível. Naquela noite mesmo, naquele dia, ele mandou fazer a forca e no outro dia pela manhã ele já ia pedir pro rei falar para Mardoqueu ser morto. E vamos ver agora o que aconteceu no capítulo 6 de Esther, continuando essa história. Muito boa essa história, né? Dá um belo filme. Amã é obrigado a honrar Mardoqueu. Já começa com, né, um título ali impactante. Naquela noite, o rei não conseguiu dormir, porque por isso ordenou que trouxessem o livro das crônicas do seu reinado e que o lessem para ele. Olha isso. E foi lido o registro de que Mardoqueu tinha denunciado Bigtã e Teres, 2 dos oficiais do rei, que guardavam a entrada do palácio e que haviam conspirado para assassinar o rei Xerxes. Gente, o rei não conseguiu dormir. Ele pediu os livros das crônicas dos reis e, literalmente, eles lerem na parte que Mardoqueu falou, né, denunciou sobre quem queria ir contra o rei. Será que isso foi Deus? É claro que foi. Aí, continuando, verso 3. Que honra e reconhecimento Mardoqueu recebeu por isso? Perguntou o rei. Seus oficiais responderam, nada lhe foi feito. E o rei perguntou, quem está no pátio? Ora, Amã havia acabado de entrar no pátio externo do palácio para pedir ao rei o enforcamento de Mardoqueu na forca que ele lhe havia preparado. Os oficiais do rei responderam, é Amã que está no pátio. Façam-no entrar, ordenou o rei.
Então, entrando Amã, o rei lhe perguntou: o que se deve fazer ao homem que o rei tem o prazer de honrar? E Amã pensou consigo: a quem o rei teria o prazer de honrar senão a mim? Olha o orgulho aí. Por isso respondeu ao rei: ao homem que o rei tem o prazer de honrar, ordena que traga um manto do próprio rei e um cavalo que o rei montou, e que ele leve o brasão do rei na cabeça, e em seguida sejam o manto e o cavalo confiados a alguns dos príncipes mais nobres do rei, e ponham eles o manto sobre o homem que o rei deseja honrar, e o conduzam sobre o cavalo pelas ruas da cidade, proclamando diante dele: isso é o que se faz ao homem que o rei tem o prazer de honrar. Olha isso. O rei ordenou então a Amã: vá depressa apanhar o manto e o cavalo e faça ao judeu Mardoqueu o que você sugeriu. Ele está sentado junto à porta do palácio real. Não omita nada do que você recomendou. Então Amã apanhou o cavalo, vestiu Mardoqueu com o manto e o conduziu sobre o cavalo pelas ruas da cidade, proclamando à frente dele: isto é o que se faz ao homem que o rei tem o prazer de honrar. Gente, que loucura isso, não é? Ele achando que era pra ele. Ele ia pedir a morte de Mardoqueu, ele teve que andar com o cavalo do rei, com o manto do rei e gritando pra cidade inteira ouvir. Isso é o que o rei faz ao homem, é que ele tem prazer de honrar. Pensa só, ele queria que matasse Mardoqueu e ele precisou honrar Mardoqueu. Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do palácio real. Amã, porém, correu para casa com o rosto coberto, muito aborrecido, e contou a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos tudo o que lhe havia acontecido. Tanto os seus conselheiros como Zeres, sua mulher, lhe disseram: visto que Mardoqueu, diante de quem começou a sua queda, é de origem judaica, você não terá condições de enfrentá-lo. Sem dúvida, você ficará arruinado. Ó, já profetizando já. E enquanto ainda conversavam, chegaram os oficiais do rei e às pressas levaram Amã para o banquete que Ester havia preparado. E esse foi Ester capítulo 6. Gente, pensa que se Deus não é Deus, Deus é Deus em cima no céu, embaixo na terra. Ontem mesmo a gente estava conversando sobre algumas coisas e a gente comentou assim: não vale a pena, não vale a pena você fazer o que é errado, né? Que a gente tá vendo aí, as coisas estão acontecendo, né? Sobre algo aqui em Bauru, né? Sobre a PAI, sobre o presidente da PAI, né? Que tá descobrindo tantas coisas ruins, tristes que aconteceram, né? E aí eu falei, gente... Aí a gente falou, né? O que ele pensou? O que eles pensaram? Que eles nunca seriam descobertos? E é isso mesmo que a gente acha, né? Que eles acharam que nunca iriam ser descobertos, que, né? E a gente falou, como não vale a pena? Cara, não vale a pena você fazer as coisas erradas. Não vale a pena, uma hora você vai ser descoberto, uma hora vai ser descoberto que você tá fazendo de errado. Tem um ditado que fala que a mentira tem perna curta, né? Não sei se você já ouviu falar isso, mas eu já ouvi falar muito isso. A mentira tem perna curta e o diabo ajuda a fazer, mas não ajuda a esconder. Eu já ouvi isso também. E, sendo verdade ou não, esses ditados se encaixam. Vai chegar uma hora que o que você tá fazendo de errado vai ser descoberto. Não vale a pena, sabe? É melhor você ser íntegro, honesto, justo, reto, obedecer a Deus, sabe? Para que, se você sofrer alguma acusação, a pessoa que te acusou seja envergonhada. Porque todos vão saber que é mentira. Porque você é íntegro. Você é justo, você faz as coisas corretas. Sabe, não adianta. Fazer o que é errado, o que é ruim, prejudicar pessoas, isso nunca dá certo.
Então isso é uma reflexão para nós, né? Você ser orgulhoso, né, e querer a honra e glória para você também não dá certo. A honra e glória é sempre para Deus. Sempre deve ser toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração ao nosso único Deus, né? Nosso Deus único. Ele é único, verdadeiro Deus. E toda a honra, glória e adoração é a Ele, não a nós, né? Nós precisamos ser humildes. Ah, Ana, mas ser humilde como? Então tem que ser pobre, tem que ser... Não tô falando de humilde em relação a dinheiro. Porque tem muita gente rica que é humilde. E muita gente pobre que é soberba. Então o dinheiro não tem nada a ver com ser humilde ou não. Jesus, ele usava uma túnica caríssima. Ele usava uma túnica sem costura. Na Bíblia diz, era uma túnica sem costura. E essa túnica era caríssima, caríssima, caríssima. E nem por isso ele deixou de ser humilde. Humilde é um estado de espírito. É você não querer humilhar ninguém, mas você sempre querer ajudar as pessoas e se colocar no lugar do outro e ter empatia pelas outras pessoas. Ser humilde é você não ser soberbo. Não querer se ensoberbecer porque, né? Quem somos nós? O Senhor é tudo. Se não fosse o Senhor em nós, o que seria de nós? Então, que nós possamos refletir sobre isso e buscar obedecer ao Senhor e ser sempre para a honra e glória dele. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado, Jesus, pela Tua palavra que é viva e eficaz e mais cortante que uma espada de 2 gumes. Senhor, eu te agradeço, Papai, pelo capítulo 6 de Esther que nós lemos hoje, pelos aprendizados que tivemos com ele. A Tua palavra sempre nos traz aprendizado e na Tua palavra diz que ela nunca volta vazia, mas ela sempre cumpre o propósito para o qual ela foi designada. Então eu oro, Senhor. Alcança, Senhor, a todos que estão ouvindo essa palavra com essas reflexões, Deus. E nos ajuda a melhorar, nos ajuda a pôr em prática a Tua palavra, nos ajuda a Te obedecer, nos ajuda a Te honrar, Senhor. Nos ajuda, Senhor, para que sejamos sempre para a Tua honra, glória e louvor, Deus. Que toda honra, toda glória e todo louvor sejam sempre dados ao Senhor. Nos ajuda, Senhor, a ser humildes da maneira correta, Papai. Nos ajuda a entender o que é humildade realmente. E que não sejamos soberbos, Papai. Em nome de Jesus, mas que sejamos humildes. E que sejamos Teus filhos, Papai, que Te honram. E que sejamos obedientes ao Senhor. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Deus abençoe você, sua casa e sua família. Por favor, curte, comenta, compartilha. Me segue nas redes sociais e continue junto comigo, juntinho até o fim, nesse desafio de Esther. Amém? Só falta 4 dias agora para terminarmos esse livro incrível. Deus abençoe.